Era como se ele fosse um animal invisível para mim. Tava ali, mas eu não tinha aquele sentimento. Eu comecei a ter essa sensibilidade de olhar um animal de rua e querer que ele tivesse todo o conforto e amor que o meu de dentro de casa tinha. Eu, assim, não consigo fechar os meus olhos. Eu tenho condições? Nenhuma. Hoje, eu sou protetora junto com a população, porque quem faz os resgates é o povo. Na verdade, um protetor, ele tem que abraçar a causa animal. A causa animal não se resume a cão e gato. Os caramelos, eles dominam o Brasil, tá? Deus mandou Noé salvar um casal de cada espécie, não mandou salvar o ser humano. Ela está apenas conversando. Parece inofensivo, não é? Mas você sabe quem realmente está do outro lado? Nem sempre quem diz ser amigo é realmente confiável. Uma informação errada pode mudar tudo. Não forneça dados, não confie em estranhos. O perigo pode estar onde você menos espera. Muito bem, boa noite. Está começando mais um podcast no Plano 7, o seu podcast semanal. Nós já passamos aí da marca dos 100 episódios no ar. E você, chegou aí curioso? Olha, dê aquele like, comente aí, deixa aquele recadinho aí para o convidado desta noite e também compartilhe aí com seus amigos. É isso mesmo. Hoje nós iremos falar sobre proteção dos animais, algo que é muito importante. Os animais estão aí, a gente precisa de conviver com os animais com respeito, né? Então, hoje nós estamos recebendo aqui a Aline Barbieri. Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Temos aqui a presença do Eliomar Artivoz. Beleza, boa noite, Aline. Boa noite. Então, gente, olha, compartilhe aí, tá? Dê seu like e vamos para esse papo maravilhoso que vai ser com certeza sensacional. Quem é Aline Barbieri? Aline Barbieri é protetora de animais, né? Sim. Há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos que eu comecei com esse amor incrível. Mas tudo tem uma história. Sim, claro. E a minha história começou com uma perda para poder vir um grande outro amor. Que foi, na verdade, a perda foi a perda do meu pai. E com isso, chegou o meu Thor, que é o meu cachorrinho mais velho. E a gente, quando tem um animal, depois que a gente adquire um animal, a gente começa a ter uma sensibilidade maior com os animais de rua. Olhar para eles com um carinho, igual a gente olha para os nossos de dentro de casa. A gente sabe que essa sensibilidade não é com todas, não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade, né? Mas comigo foi dessa forma. E eu comecei a me apaixonar. Interessante. Você é casada com o meu primo, né? Isso aí, com Ítalo Kozakiewicz. Ítalo, um abraço aí, viu? Você é o Ítalo, tem uma filha, né? Tenho. Na verdade, eu tenho 2 filhas. 2 filhas? Eu tenho a Alice, vai fazer 23 anos. Oxi. Já é uma moça. E tem a Helena, com 9. Uma protetora mirim, a Helena. Mas aí, no caso, esse start veio um pouquinho depois, então. Antes você convivia com os animais com respeito, mas não tinha esse carinho todo. Antes eu convivia com animais, mas eu não tinha esse olhar de proteção, esse carinho, esse amor, vontade. Quando eu passava pelo animal de rua, era como se ele fosse um animal invisível para mim. Tava ali, mas eu não tinha aquele sentimento. Sim, sim. Né? Então, assim, a partir do momento que eu adquiri um animal, porque eu falo adquirir, porque acabou que, como eu não tinha esse olhar, essa visão de protetora, eu acabei comprando, né? Hoje eu sou a favor da adoção. Sim. Então eu acabei comprando, mas foi através dele que me despertou esse amor, esse carinho todo que eu tenho pelos animais de rua.
Eu comecei a ter essa sensibilidade de olhar um animal o animal de rua, e querer que ele tivesse todo o conforto e amor que o meu de dentro de casa tinha. Que ele tivesse saúde, alimentação, um local seguro para dormir quando estivesse chovendo, quando tivesse frio, um local quentinho. E daí eu comecei ajudando protetores. Eu comecei ajudando protetores, porque eu ainda não tinha aquele manejo, né, de ir lá, pegar um animal, aonde levar, como cuidar. Então eu comecei a seguir vários protetores de fora e ver como que eles lidavam com a proteção animal. E daí eu fiz o meu primeiro resgate, que não foi nenhum cachorro nem gato, foi uma égua. Meu pai. Eu resgatei uma égua com a pata muito machucada. E ela em sofrimento, e isso eu consegui fazer o resgate dela. Na época, eu consegui de deixar ela pelo município alguns dias no CCZ. E depois eu consegui um sítio para ela, e a gente foi assim, cuidando dela, tratando. Ela acabou, depois de uns anos, falecendo. Mas, assim, não foi... Mas o histórico dessa égua, por exemplo, é porque ela estava velha e abandonou? Como que é isso? Não, o que acontece? Existe no nosso município aquelas pessoas que gostam de cavalo, né? E aí, de vez em quando vocês passam pelas ruas e vê muito animal nas pistas, né? Inclusive, eu vi não sei se você lembra dessa história, estava meio seco, né? Dentro do rio Itapemirim. Isso. Sim. Tipo uma espécie de uma ilhazinha lá. E o que acontece? Esses tutores, eles acabam adquirindo os cavalos e não tem local para deixar. Então, o que eles fazem? Eles colocam em pastos que eles, às vezes, alugam. Mas são pastos dentro da cidade, em bairros que tem uma vegetação, né? Então, esses animais fogem, vão para a pista e acabam se machucando, provocando um acidente. Às vezes, pode machucar um motoqueiro, o carro, amassar o carro, mas eles também podem se machucar. O animal se machuca também. E com isso, essa égua machucou a pata. Ela tomou uma pancada e acabou dando uma ferida. E dali a ferida só foi assim, aumentando ao ponto dela não conseguir andar. E aí eu mobilizei algumas pessoas, até que a gente conseguiu fazer o resgate dela. Como que foi esse trabalho? Você precisou de quê para fazer esse resgate? Como é um animal de porte grande, é de difícil locação, eu tive que pedir na época a prefeitura para recolher o animal para mim. Mas a prefeitura recolheu o animal, mas não recolhendo com a responsabilidade da prefeitura na época tratar. Todo o custo do tratamento dela foi por minha conta. Ele ficou no CCZ por 30 dias. Depois de 30 dias, eu consegui um local adequado. Aí, novamente, eu precisei da prefeitura, transportou para mim, para esse local, e ali ela ficou durante uns 4 anos até vir a falecer. E ela faleceu, por incrível que pareça, por picada de cobra. Poxa! Meu Deus. Que é uma coisa assim, em sítio, fazenda, que acontece, né? São animais que é da natureza, e ela, por ficar solta, acabou sendo picada e veio a falecer. Mas ela teve um restinho de vida digno. Bacana, muito bacana. Ela foi muito bonita a história dela. Você contou a história aí. Eu nunca tinha prestado atenção nos animais na rua. A minha esposa, ela assim, sempre teve uns olhos diferentes para os animais, né? Ela fala assim, nossa, que gracinha, nossa, coitadinho, entendeu? E inclusive já deixaram na porta da casa dela, na época acho que foi 5 ou 6 cachorrinhos. Ela conseguiu pessoas para adotá-los, todos eles. E a minha enteada, ela adotou uma cachorrinha vira-lata. Teve uma campanha aí, isso tem acho que uns 2 anos já, e ela adotou uma vira-lata. Ela fez questão de uma caramelozinha, que é demais. Os animais são incríveis. E eu acabei começando a prestar atenção. Apesar de eu sempre gostei dos animais, entendeu? Mas eu acho que você cuidar de um animal é muita responsabilidade.
Isso aí. Sim, sim. Como eu já tenho, né, eu tenho um filho especial que ele requer muito cuidado. Então, para mim ter mais uma responsabilidade, Sim. eu acho muito difícil. Entendeu? Que requer mesmo, requer cuidados, atenção, dá gasto também. O animal, a gente acha assim, é só botar água e comida. Não. Não é assim. E outra coisa, os animais, eles vão ficar, com uma certa idade, igual a gente. O que acontece? Eu tinha uma cachorrinha, cara, maravilhosa, assim, e a gente era a minha psicóloga, cara. Era engraçado, cara, porque a gente às vezes chegava estressado de alguma coisa e tal, aí eu sentava e ficava meio que conversando com ela, né? Uhum. Aí, tipo assim, ela ficava me olhando assim e tal. Aí parecia que ela tava entendendo, porque aí quando eu terminava assim, ela vinha com a patinha e tal, e ficava assim. Bacana, né? O animal entende. Entende. E assim, aí como ela falou, né? Tem todo o processo, né? Aí ela vai envelhecendo e tal. Aí depois teve câncer, né? Teve que passar por cirurgias até. Ela morreu até com uns 17 anos, entendeu? Nossa, Foi bem, viveu bem. Viveu bem. Viveu, teve bastante. Ela veio de uma casa para a nossa casa e continuou, viveu uns 17 anos. Olha que coisa interessante, né? Os cachorrinhos que vivem na rua, né? Vão atravessar a rua, onde que tem faixa de pedestre, tem sinal, eles esperam fechar o sinal para ele atravessar. É incrível, né? Mas esses aí são os caramelos da vida. Os caramelos da vida. Os caramelos. Eu acho que são os legítimos, eu acho né? Que acho que os de casa você consegue fazer isso. Não eu sou meio bobinho, né? Os de casa, os meus, se sair de dentro de casa, vão acabar sendo atropelados, porque sai tão desnorteado que sem rumo. Esses dias mesmo eu tava fazendo uma corrida, infelizmente vi um cachorro de raça lá, né? Mas, tipo assim, não tem expertise de pista, não. Não, é complicado. Raramente você vê um caramelo perdido e morto na beleza. Tem a ver, mas... Acontece muito atropelamento. Sim. De cães até vira-lata mesmo na rua. Mas às vezes não é... O animal, às vezes ele tá num local que tá acostumado àquela rua ser tranquila. Aí vem um carro correndo. E aquele animal, ele tem aquele costume de deitar no meio... Existe. Exatamente. De deitar no meio da rua. Né? Nós tivemos um caso esses dias atrás aí, que um ônibus, né, em São Joaquim matou um animal que estava dormindo no meio da rua. Era um animal assim que já tem uma vida ali, ele já está acostumado naquele ambiente. Então, a tranquilidade dele estar dormindo no meio da rua, para ele, para alguns moradores ali, aquilo é normal. Então, quem está acostumado a passar ali já passa sabendo que os cachorros estão deitados. Então, acontece às vezes atropelamento, mortes até de animais por causa disso. Alguns carros que não são daquele bairro, coisa aí passa numa velocidade e acaba atropelando. Essa questão da proteção dos animais, tem mais pessoas como você ou existe uma deficiência no Brasil afora aí com relação a essa vontade de querer proteger? Não. Cada vez mais cresce a causa animal, a proteção animal. Hoje, vamos supor, o aumento de 80% do que há 20 anos atrás. Uhum. Hoje, vamos supor, no nosso município existe várias outras protetoras. Existem tipos de protetoras. Uhum. Existe aquela protetora, eu conheço uma protetora, a Val, eu sou fã dela. Eu sempre me espelhei muito nela, na causa animal. Ela é uma protetora que ela já fez muitos resgates e hoje ela tem em torno de 16 animais em casa, que são aqueles animais que ela não conseguiu doar, foram ficando idosos. Então, assim, a gente pega um amor e um carinho também. Mas ela era o tipo de protetora que ela saía da casa dela todos os dias e rodava cachoeiro todinho, botando ração em cada cantinho para um cachorro de rua. Então, ela é esse tipo de protetora que sempre soube cuidar dos animais na rua também. Existe aquela protetora que é uma protetora que ela ajuda financeiramente. Sim. Existe aquela protetora que ela é um lar temporário. Ela acolhe o animal até a gente conseguir, né, doar ele. Uma grande amiga minha, a Lina, ela é uma protetora de lar temporário. E existe aquela protetora que eles falam que é a protetora louca, né?
como eu, que sai por aí resgatando. Eu, assim, não consigo fechar os meus olhos. Eu tenho condições? Nenhuma. Hoje, eu sou protetora junto com a população, porque quem faz os resgates é o povo. Sim. Eu sou apenas um instrumento que vou ali, pego aquele animal, levo na clínica, aí eu posto nas redes sociais pedindo ajuda e o povo abraça essa causa e ajuda a salvar aquele animal. Então, assim, o povo também é protetor. Entendi. Cada um de uma forma. Protetor em Cachoeiro hoje, como eu, existe tem a Marcela, com o grupo dela, que também faz um trabalho fantástico. Tem outras pessoas também. Algumas fazem, já não estão mais atuando tanto, mas a gente tem. Mas para a gente entender melhor, essa proteção, ela não, como você falou que resgatou um cavalo, né? Sim. Não está só em gato e cachorro, tem outros animais que você... Na verdade, um protetor, ele tem que abraçar a causa animal. A causa animal não se resume a cão e gato. A causa animal se resume a todos os animais. Silvestre, todos. Por quê? Existe animal que a gente não vai conseguir resgatar e levar para dentro de casa. Vamos supor, a gente vai resgatar uma cobra, não vou levar para dentro de casa. Você já fez resgate de cobra? Já fizemos. Aí a gente faz o quê? A gente procura o IBAMA. Você pega a cobra? O meio ambiente, a gente recolhe. Mas você pega? Tem todo um manejo. A gente não pode colocar a mão porque, igual, o jiboia é uma cobra tranquila, inofensiva, né? Mas mesmo assim, a gente tenta evitar porque a gente acaba também Mas ela morde igual as outras, né? Morde igual as outras, ela só não vai ter o veneno. Então, assim, tem muita gente, a população hoje pede para poder fazer resgate de gambá, que às vezes a mãezinha foi atropelada, aí os filhotinhos ficaram dentro da bolsa vivo, né? De todas as formas, todos os tipos de animal. Então, assim, um protetor que faz os seus resgates, ele tem que ter a ciência que ele tem que abraçar a causa animal. A causa animal gira em torno de todos os animais. Existe aquela limitação da gente ter um local para poder resgatar esses animais. Hoje, se aparecer um papagaio, uma ave, assim, eu tenho que procurar a polícia ambiental, tenho que procurar o meio ambiente, porque eu não tenho como dar um suporte para eles, uma qualidade que eles podem dar. Um veterinário, né, para a espécie deles mesmo, para estar cuidando. Hoje eu lido com veterinários que cuidam de cães, de gato. Então, a gente tem que procurar esse lado da ambiental, do IBAMA, para poder eles darem esse suporte. Qual animal mais exótico que você resgatou? Mais exótico? Coruja, uma espécie... Eu resgatei uma espécie de uma coruja bem rara, que ela tinha sido atropelada. Mas, assim, infelizmente, a gente não conseguiu salvar. A coruja parece que está meio que em extinção, ou é coisa... Porque, assim, na cidade aqui, agora, tem muito tempo que eu não vejo coruja mesmo. Antigamente, a gente via com mais facilidade. Mas aqui na cidade do aeroporto, né? Sim, eu via uma... Muita. Eu via uma no negócio da igreja, no sino da igreja. Eu agora não tenho visto mais. Aqui, você estava contando a história dos porquinhos, como é que é o negócio? Eu não como carne de porco. Porque eu resgatei uma ninhada de porquinhos que a mãe, ao criar, faleceu, né? Então, a gente acaba pegando... Mas não é vegana, não? Não sou eu. Eu tenho muita vontade de ser, mas ainda não consegui, não. Então, eu não consigo. Mas eu olho para a carne de porco, eu vejo os porquinhos. Aí você criou todos eles? Não. Aí, o que acontece? A gente também, como eu não tenho... Eu moro na cidade, né? Então, eu não tenho local. A gente conseguiu um sítio e o dono daquele sítio adotou todos eles. Muito bem. Depois não sei o que aconteceu, né? Depois... Não vamos entrar em detalhes, né? Nós doamos com a certeza que eles iriam ser muito bem cuidados. Mas a gente não sabe. Como é que é? Porquinho pet, né? Não é ser pet, não. Não, mas que eles são eles eram de uma ninhada de uma porca bem grande, então eles não iam ficar pequenininhos. Qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou durante esses 10 anos aí? O meu maior desafio
foi a convivência em montar uma associação, um grupo. Foi meu maior desafio. Você tem um grupo hoje? Então, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, Aham. que a gente ali, em torno de 150 pessoas. Ali a gente faz o nosso trabalho. Mas eu já fiz parte de uma associação, né? Eu já montei uma associação com outras pessoas. E foi meu maior desafio, como também foi a minha maior decepção. Cachoeiro tem ONG? Cachoeiro tem Uma ONG? proteção? Tem. Cachoeiro tem uma associação, na verdade. Essa que você está falando, né? Essa que eu estou falando. Sim. Tem uma associação. Não sei se eles estão ativa no resgate, mas existe uma associação no É que às vezes município. a ONG ela consegue recurso, né, trazer recurso para... No nosso município, assim, tem quantos cachorros e gatos, às vezes, aí de rua e tal, mais ou menos? Você tem mais ou menos ideia? Não. Eu estou fazendo até um levantamento para a gente tentar ter uma base, né? Mas é muito difícil a gente conseguir ter uma certeza, porque eu acho que em Cachoeiro, todo dia, mais ou menos umas 10 a 15 cadelas divididas nos bairros todos criam. E cada cria que essas cadelas dão gera em torno de 4 a 11 filhotes. Não. Que ninhada, hein? Então, assim, é muito. Então, só aumenta o controle. Hoje, nós não temos esse controle populacional no município. Tá. Ok. Muito se fala na questão dos municípios adotar a questão da castração, né? Eu, na minha concepção, acho até que é um pouco agressivo, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas isso aí, de alguma forma, é por um controle ou para, de certa forma, dissipar essa questão dos animais nas ruas? É por um controle, né? E pela saúde também. Igual eu tiro pelas fêmeas. Vou dar um exemplo. As cadelas, além de sofrer no cio, tendo uma cria atrás da outra na rua, chega um certo período que elas têm piométria. É um tipo de infecção que dá no útero. E aí, essa infecção pode levar o animal à morte. Porque é só quem entende tem uma visão, um olhar que consegue identificar aquele animal, aquela cadela com piométria. Então, às vezes, o animal começa a definhar, adoecer, e por ela estar na rua, não tem como cuidar. É porque, de alguma forma, a castração, no caso, é questão do cuidado, porque não tem como você cuidar igual você cuida de um animal dentro da sua casa. Não tem. Então, hoje, assim, eu sou a favor de castrar o animal e voltar ele para aquele recinto onde ele já vive. Vamos supor, a rua. Mas qual é o motivo, assim, de voltar aquele para a rua? Existe animal que vive num bairro e que todos os moradores gostam daquele animal e cuidam dele. Então, o animal voltando para aquele recinto dele, castrado, vacinado e desparasitado, ali os próprios moradores vão manter anualmente a sua vacina. E aquele animal pode viver até 15 anos. Porque ele vai estar castrado, ele vai estar vacinado, então ele não vai correr o risco de pegar doenças também transmissíveis na rua. E eu não vejo nenhum tipo de problema de o animal voltar para a rua. Eu já cansei de doar animais, de eu ter que pegar o animal de volta da adoção e devolver para a rua. Porque ele não gostava de viver. Não se adaptou, não gostava de viver dentro de casa. Às vezes vive tanto tempo na rua, né? Não, animal até é novo às vezes, mas é porque gosta. Não gosta de viver preso. Na minha rua eu tenho a cadelinha, a princesa, que eu doei ela e depois de uns 2 meses eu tive que pegar de volta, porque a cachorra, assim, vivia triste, não queria comer, tentava fugir. Ela fugiu por 2 vezes, lá perto da Magban, ela foi parar no São Francisco. Andou bem, hein? Andou, porque ela queria viver aonde ela já vivia. Hoje ela vive lá. Ela dorme na porta da minha casa. Ela é castrada, ela é vacinada, ela é desparasitada, dou remédio de verme a ela, tudo certinho.
ela é a alegria das crianças na rua. As crianças vão jogar bola, ela joga bola com as crianças. As crianças vão soltar pipa, ela vai soltar pipa com as crianças. O que eu acho legal, tem algumas ruas, em alguns bairros, né, que fazem uma casinha grande que caiba mais de um cachorro. Mais de um cachorro. E outro detalhe também, existem vários comércios que colocam na porta água, ração, para aqueles cachorrinhos. Acho isso bacana demais, tá? Falando nisso, tinha um bairro na cidade que tinha tipo uma espécie de um parque, de alguma coisa para os animais. Tem isso aqui? Tem, no IBC, tem um parquinho que é para os animais, né, de cachorro. É aqui no Jardim Itapemirim. Bacana. Agora, o maior desafio deve ser, porque quando você encontra um animal com saúde e tal, né, de alguma forma, supostamente é mais fácil de você proteger, dar direcionamento e tal. Como que você recebe os animais que de repente estão doentes? De repente você precisa de um processo de cura, né? Sim. Tem parceria com veterinários, como que é isso até chegar ao processo de adoção? Porque não tem como você doar um animal doente, né? Não tem como. Quando a gente faz um resgate, até o pedido chegar até a gente pega aquele animal, leva para uma clínica particular, né, de parceria que a gente acaba tendo, e ali o animal ele é totalmente tratado. Quando ele tem alta, a gente depende do lar temporário que as pessoas acabam cedendo. Aí ele vai para o lar temporário, faz todo o tratamento lá também. Quando acaba o tratamento dele, o animal ele é castrado. Castrou, aí sim ele vai para adoção. Aí a gente faz campanhas nas redes sociais, como também faz feiras de adoções na Praça Jerônimo Monteiro, Praça de Fátima, em outros locais também, que é cedido para a gente fazer. A gente tem parceria com alguns supermercados aqui, que abrem um espaço deles para a gente estar fazendo. Então, assim, é dessa forma que a gente faz com os animais. Hoje, o meu grupo tem em torno de uns 50 animais em posse da gente. A gente cuidando em lar temporário para poder ir para a adoção. E as pessoas têm adotado com facilidade ou tem certa dificuldade com algum tipo de animal? Então, a procura sempre é animal de porte pequeno, que é a maior dificuldade hoje para uma pessoa adotar um animal. Hoje, todos os animais que a gente faz resgate é de porte médio. Assim, porte médio entre uns 10 a 12 quilos, né? E para porte grande. Então, as pessoas querem sempre porte pequeno, animais que não vão crescer, porque a maioria mora em apartamento. A gente até entende por um lado, por outro não, porque eu já tive dentro de um apartamento 4 cachorros. E conheço pessoas que têm dentro de apartamento pastor alemão, que são cachorros porte grande, né? Mas que é tudo costume, tudo fato de adaptação. O índice das pessoas não adotarem é sempre no final do ano. É quando a gente não consegue adoções, porque vem verão. As pessoas não querem pegar o compromisso. E assim, eu acho até certo a pessoa não adotar se ela não vai ter um tempo ali para cuidar, né? De compromisso, né? De compromisso. Então, a maioria das pessoas que adotam os animais sem ter aquele compromisso devido, chega na época do verão quer devolver. Na época do verão, as pessoas deixam de adotar, então a gente acaba acumulando muito animal nos lar temporário, porque é a maior época de abandono. É quando as pessoas abandonam na rua os seus animais. E não são vira-latas não, tá? São animais de raça. De raça, como bulldog francês, shih tzu, né, dálmata, pastor alemão, husky siberiano. Esse final de ano a gente teve de todas as raças possíveis abandonadas. Poxa. Fiz um resgate semana passada, sexta-feira, de uma bulldog francês. Ela deve ter em torno de uns 12 anos. Tá cega, surda e com câncer. Então, ela é um animal que foi descartado, porque tá idoso. Então, assim, as pessoas
também tem esse mau costume de descartar o animal quando fica idoso e doente, para não ter que gastar com ele. O descarte maior é com gato ou com cachorro? Cachorro. É? O descarte maior é com cachorro. Porque o gato é um animal muito independente. E o gato não fica doente como o cachorro, né? E as pessoas que têm gato são aquelas pessoas que acabam se afeiçoando pelo gato ser mais prático. Não dá tanto trabalho. Não que eu ache que o cachorro dê trabalho, porque para mim eu acho que é tudo a mesma coisa. Mas eles acham que o trabalho que o cachorro dá é maior que o gato. Então, o abandono, o descarte de cachorros é muito maior do que de gato. No caso, mas são cachorros assim, de tudo quanto é tipo? Ou Todo quanto é tipo. de raça? De raça, de tudo quanto é tipo. Não existe assim, só os vira-latas são abandonados, não. Abandono mesmo de donos. Dizem que agora não é de existe. raça. Dizem que agora não existe mais cachorro vira-lata, né? Agora montaram uma nova raça pro cachorro. Agora é o caramelo. Sim. Caramelo. A raça caramelo. Pensei que ia ser Tombi. Tombi latão. Mas os caramelos, eles dominam o Brasil, tá? Os caramelos, eles dominam o Brasil. E são cachorros. Gente, eu não aguentei essa semana. Eu fechei uma baia por 2 vezes. Tinha 3 cachorrinhas e uma era caramelo. Quem que aprendeu a abrir o trinco da baia? A caramelo. Eu falo que eles são terríveis, esses cachorros. Inteligentíssimo. Os animais são muito inteligentes. Eles têm a percepção de saber quando você não está bem, quando você precisa de um afeto. O animal, ele é tão... Eu falo assim, ele é tão apaixonante que a gente vê a maioria das cenas que eu vou, das casas que eu vou, para averiguar maus tratos, aquele dono judiou do animal. E tá o animal lá abanando o rabinho para ele. Tadinho. Demonstrando afeto. No caso, existe também algumas situações de animais ser usados para terapia, né? Sim, existe a ecoterapia, que é com cavalos, e como existe também com cachorros, cão-guia, cão terapêutico para pessoas que têm autismo, pessoas que têm depressão, ansiedade. Eu falo que o animal ele é a cura para muita coisa. Agora, interessante, meu filho é autista, né, mas ele não gosta de animal nenhum. Não consegui fazer ele gostar. Não, mas não são todos mesmo, não. Tem não é a exceção. Não são todos os autistas que gostam de animais. Eu queria que ele gostasse, mas ele não... Até um passarinho ele tem medo, não chega perto. Não, eu conheço. Santista. Qual o papel da educação na proteção dos animais e na conscientização pública? Eu acho que isso deveria ir para as escolas. Ser feito em palestras, demonstrativos. Deveria existir cartilhas. Porque é a educação que tem que ser seguida como um ensino mesmo, de vida. Porque hoje, quando a gente vê uma criança maltratar um animal, aquela criança está maltratando porque ela viu alguém fazer aquilo. Às vezes pode ter sido os pais ou pode ter sido alguém de fora. Então, isso sendo passado desde a escola, desde a educação na escola e dentro de casa, aquela criança vai ter consciência que o maus tratos é crime, que o animal, você pode ter carinho e afeto por ele, mesmo não tendo ele dentro da sua casa. E o principal, respeito. Porque a gente tem que ter respeito não só pelos seres humanos, mas pelos animais também. Está na Bíblia, né? Sobre os animais, e eu sempre uso uma frase assim, quando as pessoas falam sobre os animais, falam assim, olha, Deus mandou Noé salvar um casal de cada espécie, não mandou salvar o ser humano. Isso é verdade, isso é verdade. Aqui em Cachoeiro praticamente é o mesmo clima, né? Mas a mudança de clima impacta em alguma coisa na vida dos animais? Não impacta. Alguns animais que são
de raça, que tem alguns tipos de respiração, como o bulldog francês, não suporta o calor. Ele pode infartar a qualquer momento, se ele não estiver num ambiente fresco, né, climatizado, acaba provocando. Tem aqueles cachorros que são mais peludos, que sofrem com o calor também. Os husky siberianos são animais de terra fria. Então, assim, acaba que eles sofrem com isso. E sofrem de forma de adoecer. Tem animal que acaba ficando doente por causa do clima. Cachoeira é muito quente, né? Eu acredito que também é igual. Você protege todo tipo de animal. Como que é essa questão de você receber denúncia com relação a alguém que está comercializando algum tipo de animal e tal, você acaba interferindo em alguma coisa ou você tem uma parceria mais com a Polícia Ambiental sobre essa questão? Como que é isso aí? Então, quando a gente recebe denúncia, principalmente de canil, a gente tem que ter todo um cuidado para poder estar investigando antes de fazer certos tipos de denúncia, de abordagem, assim. Então, a gente investiga. Quando a gente tem as provas, a gente entra em contato com a Polícia Ambiental para eles acompanharem a gente até o local. Nesse acompanhamento da Polícia Ambiental, a gente tem 2 veterinários, porque os veterinários têm que avaliar os animais para identificar os maus tratos. Mas isso não é só com canil, né? Hoje a gente vai nas residências também para averiguar maus tratos e lá a gente faz esse mesmo processo, chama a polícia para fazer o acompanhamento com a gente, os veterinários para constatar. E sendo constatado, o proprietário é conduzido até a delegacia para ser preso, porque maus tratos hoje é inafiançável. Tem só que botar em prática. A população tem que denunciar, não pode ser omissa, não pode ficar com medo, meu vizinho, tem que denunciar. E a gente, como protetor, ou o município também, tem que ir lá para cobrar e fazer justiça pelos que não têm voz. Então, nós somos a voz dos animais, os protetores, a população, e a gente tem que ir cobrar. O comércio, de alguma forma, como que ele pode contribuir com essa questão da proteção dos animais? Porque, às vezes, por exemplo, o animal está ali e a pessoa se sente incomodada, porque está, de repente, de frente a uma padaria ou uma lanchonete. Eu parabenizo o Gilson Rosa, né? Sim. O Gilson Rosa até esteve aqui com a gente. Na lanchonete dele tem uns lugares ali, né? Que ele coloca ração, que ele coloca água. O que o comércio pode fazer e contribuir com relação a essa proteção dos animais? Hoje eu falo que todo comerciante tem que ter na sua porta um potinho de água, porque o animal com sede, né? Ele vai parar ali para tomar a aguinha. Água, comida. Um animal doente na porta de um comércio, aquele comerciante ele pode salvar aquele animal como? Às vezes levar ele num veterinário, procurar saber qual o tipo de problema que ele tem, procurar as pessoas que são envolvidas na causa animal para tentar ajudar dando um suporte, porque nós protetores não damos conta de fazer todos os resgates, são muitos. Então, da mesma forma que eles precisam de ajuda, nós também precisamos. E nós estamos aqui para isso, para dar esse suporte também para a população e para os comerciantes que precisarem de ajuda. Mas eles abraçando isso, eles fazendo às vezes o resgate, eles sendo solidários naquele momento com o animal, né? Em recolher ele, levar no veterinário, dar um medicamento, matar a sua sede, matar a sua fome. Porque hoje os animais eles andam pela cidade procurando água e comida, que é o fundamental para eles. Falar uma coisa um pouco polêmica aqui, o que pode ser feito para reduzir a crueldade animal em fazendas e indústria. A gente estava até comentando no início aqui, nos bastidores, com relação a, por exemplo, usar a carne do cavalo para produzir carne seca. Produzir carne seca, como que... Então, antigamente, muitos anos atrás, a gente sabe que a caça
era totalmente liberada. E que também essas pessoas mais antigas em fazenda matavam burro, cavalo, para fazer carne seca. Aí isso acabou? Não. Essa prática existe ainda? Essa prática existe ainda. Não é uma coisa que você vai ver assim, escaradamente dentro da cidade. Mas a gente sabe que não acabou e que existe. Muita gente procura alguns locais de recolhimento de cavalo para comprar esses animais para fazer carne seca. Teve algum caso que você pode falar para a gente? Então, eu conheço pessoas que já me procuraram para poder perguntar como que a gente faz o descarte dos cavalos. Então, assim, usaram essa palavra, o descarte, porque acha que a gente recolhe o animal, como a gente não tem um local para colocar, a gente descarta. Só que a gente não descarta. Hoje, a gente procura pessoas para fazer a adoção também. Adoção do cavalo, adoção do burro, da égua. E tem pessoas que adotam. Tem pessoas que têm sítio, que gostam. O animal vai ficar solto lá pastando. Não vai ter... Não é que não vai ter trabalho. Ele tem que dar... A vacina. O animal tem que ter água, tudo certinho. Mas não é aquilo de ter que estar ali dentro de casa o tempo todo, como um cachorrinho, como um gatinho, né? Mas eles adotam, a gente doa bastante quando a gente tem para doação de cavalo. E essas histórias de que tem algumas onças, né, jaguatirica e tal, nas proximidades da cidade, isso é real? Como que funciona se esse tipo de animal chegar? Eu ainda não recebi nenhum caso desse. Eu até, inclusive, ouvi comentário, né, na nossa forquilha ali, né? Que tem. Que tem. Não, pior que... Na verdade, lá no Planalto, né, lá onde moram meus tios, lá tem. Lá tem gente que fala que em Burarama, né, que lá no Itabira, que de vez em quando aparece. Assim, eu nunca recebi nenhum chamado, mas já ouvi dizer também que tem. Você tem essa expertise de falar pra gente o que fazer no momento desse? Olha, é um animal selvagem, né? Então, assim, eu não posso nunca... Correr não dá. Eu correria. Eu não vou, aí eu vou pro saco. Eu não vou aguentar correr, entendeu? Meio gordinho, só se eu rolar. Eu só se for morra abaixo. Eu não tenho prática nisso. Primeiro eu iria começar a orar muito, né? Porque Deus ia ter que me dar muita força ali também para correr. Que situação. E para encarar ela. Mas tem simpatia, igual com o boi, né? Só você arrumar um prego e ficar na bananeira. Dependendo do boi, você vai ter que ficar 50 pregos. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um animal desse, até um de grande porte, nem era... É a onça, mas não sei qual que era a espécie, cara. Em área urbana, cara. Não, mas... Vamos supor, em cidades como Mato Grosso, pode ser normal. Depende do nível do rango que ela estiver, entendeu? Ela vai olhar um gordinho assim. Então, tem muita onça em cidades assim como Mato Grosso, coisas que eles entram dentro da residência e pegam o cachorro, tadinho. Sim. Eu já vi muitos vídeos, já ouvi pessoas falando disso. No Acre mesmo, eu conheço pessoas que foram para lá e falaram, nossa, estava num local onde uma onça apareceu e pegou o cachorro. É aquilo, é a natureza se alimentando da natureza. Né? Sim. Olha, Mar, aí que vai fazer todo sentido, né? Que a onça vai cantar gordinho gostoso. Eu tô fora dessa. Fora. Evita os lugares é bom evitar. Que tem onça. Com certeza. Quais são as melhores práticas para adoção responsável de animal de estimação? As práticas para adoção, eu já tenho que começar a pessoa querer adotar e saber que um animal vive 15 anos. Então, ela vai ter que ser responsável por aquele animal durante 15 anos. Uhum. Saber que aquele animal, ele pode ter uma vida totalmente saudável, mas como ele pode, do começo ao fim, precisar de atendimentos. Porque existe animal que tem problemas cardíacos, problemas urinários, problemas renais, todos com tireoide, com tudo, problemas hormonais. Então, assim,
A adoção tem que ser baseado em todo tipo de responsabilidade. A família tem que estar de acordo, porque não adianta você chegar na sua casa e falar com a sua esposa assim, nossa, eu quero adotar um cachorro. A família tem que estar de acordo, porque se a família não tiver de acordo, a adoção não vai ser boa. Porque você vai levar um animal para dentro de casa e você vai estar feliz. A sua esposa vai estar. E com essa insatisfação, o animal começa a ser rejeitado. Aí vai chegar um período que o casamento, o ambiente familiar não vai estar bom e você vai querer fazer o quê? Devolver o animal ou doar para outra pessoa. E com isso o animal sofre, porque ele se adapta ali. Da mesma forma que a gente pega amor, o animal pega amor pela gente também, pela família. Então, quando ele volta para a gente, para ser doado novamente, é um processo muito grande, porque ele vem cheio de traumas. E o maior trauma para aquele animal que foi doado é voltar para dentro de um abrigo. Aquela convivência que é difícil, porque os animais eles podem apanhar um do outro, eles podem passar por limitação de alimentação. Não é que a gente vai deixar o animal com fome, mas tem aquele animal que ele, só de olhar para você, ele fala que não é para você comer. Aqui, é a questão do... Você pega um animal, por exemplo, X ou Y, ele pode também ser enviado para zoológico? No estado, por exemplo, só tem um zoológico? Tem mais de um zoológico? Tem um em... Marechal Floriano? Marechal Floriano. É só esse que tem no estado? No estado é só esse. E aí, no caso, alguns animais, dependendo da espécie, pode ser enviado para um zoológico? Então, como que é isso? Aí somente o governo federal que tem essa tramitação, né? Para poder adquirir um animal. Eu nunca fui no zoológico, nunca tive curiosidade para ir, né? Eu acho assim, os animais são muito expostos a uma exposição deles que afeta. O animal ali, eu acho que ele fica muito triste e não é, ao meu ponto de vista, não vejo tão bem cuidado. Então, assim, existe esse trâmite todo. Assim, concordo com você, né, com relação a essa questão, né, mas de alguma outra forma, né, contrapondo a isso aí, né, como que eu vou ter contato com um tigre, né, como que eu vou ter contato com alguns tipos de animais, né, ver de perto, uma exposição? É uma exposição, mas de alguma forma, para ter esse... Então, eu falo como lado protetora, sim, né? Que a gente vai sempre defender esse lado dos animais. Mas é aquilo, a população também tem aquela vontade de estar vendo um animal de uma espécie exótica, assim, igual um urso polar, um leão, um tigre. Tem vontade de pegar e ir no Jeep lá na África? Eu tenho vontade de conhecer esses lugares. Muita vontade. Eu tenho vontade. Fala com o Ítalo que vai fazer um planejamento aí para te levar para lá. Ele vai me levar e vai me deixar lá, tá? É porque ele tem medo? Não, porque ele vai falar bem assim, que aí eu tô ficando mais doida ainda, né? Que em vez de eu só tá querendo os cachorrinhos, agora tá querendo um bicho. Agora eu tô atrás de leão, girafa, zebra, mas eu tenho vontade de conhecer esses locais para ver assim os animais, que lá existem locais com os animais assim livre, né? Não fechado dentro de um recinto igual é no zoológico. Quais são as diferenças entre proteção animal doméstica e proteção animal selvagem? Selvagem que você se refere o quê? A rua? Selvagem que eu falo ou é de mata? De mata. De mata. É uma grande diferença. Você, no caso, se encaixa mais no doméstico? No doméstico. Mas acaba tendo contato com algum selvagem que... Sim, da mesma forma que eu falei anteriormente. Aí a gente entra em contato com os órgãos responsáveis, né? Com o IBAMA e a Polícia Ambiental. Aí ali entra a ação deles e a gente assim só ajuda, retirando. Que existe animais selvagens também, sim, não é selvagem, mas animais de espécies que não podem ser domesticados dentro de casas, né? Que não podem.
Tá. Então, quando a gente se depara com uma denúncia que a gente vai, eu não vou recolher aquele animal e colocar dentro de uma outra casa. Eu vou chamar o IBAMA e vou chamar também a Polícia Ambiental para estar eles destinando o mas local. Uma questão assim que me veio aqui à mente, né? Por exemplo, é claro, eu não posso ter um papagaio em casa. Não. Não posso, né? Só que, vamos supor que o Eliomar tem um papagaio lá na casa dele, não vai ver. É sempre eu. Ele vai ensinar a cantar. Não, pode ser, vai cantar. E esse papagaio tá na casa do Eliomar durante 4 anos. Como que faz com esse, por exemplo, mas a Polícia Ambiental tem que ir lá e prender e levar o animal. Como que faz para tirar esse animal que está há 4 anos, né, convivendo na casa do Eliomar, já está acostumado com aquela rotina? Eu sou a favor, se for constatado que não há maus tratos, o animal tem uma certa liberdade, porque assim, se você corta a asa, o animal não vai voar, então ele vai ficar dentro daquele recinto ali e está sendo bem tratado. Eu sou a favor de permanecer com ele. Porque como que você pega um animal desse, há 4 anos domesticado, e solta na mata? E solta né, para poder... Ele não vai sobreviver, porque ele não sabe procurar não sei comida. Que vem para readaptação. Mas então, essa readaptação que ele vai ter... Acho que nós não temos lugar aqui para isso. Não temos, mas existe a possibilidade de mandar para outro local. Mas até ele readaptar tudo, e se conseguir, o animal fica ali e acaba morrendo de tristeza mesmo. Antigamente você ia nas roças e nas casas, quase toda casa tinha uma. Mas pior que tem alguns casos que é de uma forma triste, né? Você sabe que muitas das vezes eles pegam o bichinho da mãe, né? Quando termina de nascer, vão lá e pegam. Porque a partir do momento que você vai tratar dele, ele vai entender que você é a mãe dele. Dessa forma. Sim. Mas assim, acaba me... Interessante isso, né? É meio triste, porque tadinho, foi retirado da mãe, já é um... Apesar que quando ele é retirado, ele não tem noção nenhuma. Assim, mas a mãe sofre, né? Sofre. Claro. A mãe sofre. Mas assim, traz uma reflexão interessante, né? Mas também me faz lembrar da casa da minha avó, né? Chegava lá na avó, tinha, rapaz. Era o meu encanto, cara. E ele viveu muitos anos, o papagaio vive muitos anos, cara. Sua tia, a mãe do Ítalo, tinha um papagaio quando eu conheci o Ítalo. Tinha um papagaio. O papagaio vive até quantos anos? Até 50, eu acho. 50. Vive muitos anos o papagaio. Ela tinha um papagaio. Quando eu conheci o Ítalo, ela tinha um papagaio. Lá no Rio? Não, aqui em Cachoeiro. Aqui? Eu conheci ele aqui. Onde que ela arrumou isso? Ela tinha um papagaio, ela tinha um cachorro também. Depois ela doou para alguém, porque ela se mudou, aí ela doou, mas ela tinha um papagaio. Tem gente que em Cachoeiro, eu conheço pessoas em Cachoeiro que tem arara azul, mas é tudo registrado. Tudo registrado, tudo direitinho. Existem muitas pessoas que têm vários animais, mas assim, com registro, tudo certinho. Então assim, eu não sou contra isso não. Eu conversei aqui com a Aline Barbieri. Aline, muito obrigado pela sua presença. É um papo muito interessante, muito importante, esclarecedor, né? Para as pessoas terem mais consciência, né? Eu acho que nós temos que ter, Eliomar, respeito, né? Com certeza. Acho que a natureza está aí, a gente não precisa acabar com a natureza, né? E a natureza também não vai acabar com a gente. Então, esse processo de respeito, eu acho que ele é muito importante. E é claro, né, tem que ter protetores, porque nem todos estão aí para fazer o bem, né, para os animais. Então, é um projeto muito bonito, é um projeto muito lindo, parabéns. Né? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Eu quero deixar essa câmera aqui para você deixar o seu recado final. Às vezes faltou alguma informação, né, para ser dada, então você pode se direcionar essa câmera aqui e ficar à vontade. Obrigada. Eu quero agradecer a todos, né, e dizer que temos muitos animais para adoção. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente pelo Instagram. Meu Instagram é Aline G. Barbieri. Temos o nosso projeto também, que é o SOS Animais de Rua. Ali você tem todas as informações que precisa para poder estar adotando um animal, para estar fazendo a sua doação também, sua contribuição para salvar os animais de rua.
E que temos também muitos animais no nosso município, lá no centro de zoonose, que estão para adoção também. A gente tenta fazer um trabalho também de adoção com eles. Todos os animais, eles precisam ter um lar. Toda a vida importa, né? E agradecer a todos, agradecer a vocês pela oportunidade, que é muito bacana fazer um trabalho assim, para poder divulgar o quanto é importante ter respeito, amor, dedicação pelos animais. Isso tem que vir de casa, de pai para filho, de filho para os amigos, e assim dar continuidade a um trabalho que a gente está fazendo aí com todo mundo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, Parabéns. viu? Obrigado. Obrigada. Elmar, Valeu, meu brother. muito bom, muito bom. E se você ficou até aqui, até agora, e não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like, o seu comentário. E se você veio só para ver a Aline, gente, tem muito conteúdo legal aí. Olha, ative o seu sininho aí, né? Se inscreva aí, ative o seu sininho para não perder nenhum episódio. Toda sexta-feira tem no Plano 7 para vocês. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, galera. Valeu. Oi. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima.